Se a sua glicose está nesse nível aqui e você quer baixar de uma forma rápida e sucinta, fica nesse vídeo que eu vou contar pra vocês como que eu fiz isso. Oi gente, eu sou a Ju, sou diabética tipo 1 há quase 10 anos e eu vou contar pra vocês como eu consegui baixar minha glicose de 400 e brau pra 100 e pouco, 90 e pouco, 80, 70, enfim. Só foi ladeira abaixo depois que eu comecei a fazer essa tática, que é da contagem de carboidrato. Mas o que é essa estratégia, afinal de contas? Contagem de carboidrato, você já ouviu falar sobre isso? Basicamente, a contagem de carboidrato ajuda a gente, que é diabético, a entender quanto de carboidrato a gente vai ingerir. E por que isso é importante? Justamente porque é o carboidrato que faz o açúcar do nosso sangue subir. Então, se você come uma maçã ou uma tangerina, por exemplo, aqui dentro tem carboidrato, que é o açúcar. Não é açúcar, aquele açúcar refinado branco, mas é o açuquinha da fruta, que é a frutose, por exemplo. Ou então, se você vai comer um pão, a mesma coisa, gente, tem carboidrato aqui. E é bom a gente saber quanto de carboidrato a gente está ingerindo pra gente poder se cuidar da melhor forma possível. E como que eu fiz isso? É claro que eu tive ajuda médica, né, pra conseguir descobrir qual que é o número certo, de quanta insulina eu preciso para cada carboidrato, mas eu vou tentar resumir pra vocês mais ou menos como que foi o meu processo de aprender sobre isso. Acho que isso vale para quase todo mundo. É claro que tem gente que vai ser mais resistente ou menos resistente. Eu, por exemplo, na gravidez, tinha um número X que eu usava para aplicar de insulina para pegar tantos carboidratos, diferente de quando antes da gravidez, por exemplo. Mas eu vou falar num cenário não de extremos, que é da gravidez, que, pô, é muita loucura, gente. Gravidez é doideira. No meu caso, antes da gravidez, eu fazia basicamente uma conta de 10 para 1. Então, a cada 10 gramas de carboidrato, eu aplicava uma unidade. E por aí vai. E assim eu conseguia comer os alimentos que eu queria, sem que a glicose desse um pico muito alto. Na prática, funciona assim, vou mostrar pra vocês. Temos aqui uma aveia, essa aveia aqui é um mix de cereais, na verdade, que eu como de vez em quando com alguma fruta, pra ajudar a botar mais fibra na minha refeição, porque é muito bom pra glicemia e também muito bom pro intestino. Então eu acabo comendo isso de vez em quando. E aí vocês vão ver que tem uma tabela nutricional gigante aqui atrás, ó. Vou mostrar pra vocês só a tabelinha nutricional, vou deixar aqui no vídeo pra vocês verem a avaliação que eu faço. E aí, lendo, né, a tabela nutricional, a gente vai ver que tem, ó, as calorias, os carboidratos, os açúcares, as proteínas, enfim, tem muita coisa aqui dentro. E é bom a gente saber o que tem, que aí quando a gente tá consumindo, a gente tem que saber o que a gente tá comendo, né? Porque dependendo se tiver mais proteína do que carboidrato, a quantidade de insulina que você vai tomar diminui. Ah, Ju, mas isso só vale pra quem usa insulina. Não, gente. É bom você saber a quantidade de carboidrato mesmo que você não use insulina. Porque aí você sabendo esse número, você consegue às vezes diminuir o impacto desse carboidrato na sua glicemia. E como faz isso? Acrescentando uma proteína, uma fibra, e aí você consegue comer de uma forma mais livre, sem se preocupar tanto com o pico de glicose que vai dar no seu sangue depois de consumir, entende? Mas vamos lá. Aqui, ó. Para 40 gramas tem 23 gramas de carboidrato. O que isso significa? Que a cada 40 gramas que você botar no seu pratinho, por isso é bom você ter uma balança para você saber quanto exatamente você está consumindo. E aí você vai ver que tem 23 gramas. Tá, e o que eu faço com essa informação? Eu vou lá e vou dividir esse valor por 10. Pelo menos foi isso que eu fiz, gente. Claro que vocês vão fazer esse teste na casa de vocês. Se por acaso for muito esse 10 pra você, né, te dar uma hipoglicemia, por exemplo, você vai aumentar esse valor na divisão. Ou então, se esse valor não for suficiente pra você te dar uma hiperglicemia, mesmo você aplicando com antecedência, tudo direitinho, você vai descobrir que esse valor é um pouquinho menor. Então é bom você fazer esse teste aí na casa de vocês. Eu falo de 10 porque é um valor básico e geralmente dá certo. Pelo menos deu certo muito pra mim. E fazendo a divisão vai dar mais ou menos 2,3. E esse 2,3 é a quantidade de insulina que eu vou aplicar pra comer as 40 gramas dessa aveia. Não tem problema se essa caneta de insulina não tem aquele 1, 2, 3, assim, né, que dá pra fazer 2,1, 2,2. Muitas canetas não tem. Geralmente o que acontece, a gente bota 2 unidades e aí fecha o balão. E aí dá certo também, porque essas 3 graminhas ali a mais não é uma coisa assim tão feroz. Aqui, como vocês podem ver também na tabela, tem 4,8 de proteína para essas mesmas 40 gramas de aveia. É um valor não muito grande, né? Não é muito alto. Por isso que às vezes a gente tem que olhar a tabela para saber quanto de proteína tem. Porque, por exemplo, se esse valor fosse bem mais alto, né? Se fosse praticamente a quantidade de carboidrato, a gente talvez não precisaria aplicar 2,3 de carboidrato, por exemplo. A gente poderia aplicar um pouquinho menos, porque a proteína ia fazer o papel dela de diminuir o índice glicêmico dessa refeição. Mas como é aveia, né, gente? Isso aqui tem um pouco de farinha, tem tudo. Realmente vai dar um picozinho de glicose, porque é carboidrato quase que puro, assim, né? Tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de fibra, mas não é aquela coisa, assim, significativaça.
Aqui tem mais carboidrato mesmo. Mas é bom a gente saber ler rótulo. E foi assim que comecei a aprender sobre contagem de carboidrato. Eu basicamente olho a tabela nutricional, vejo quanto de carboidrato tem por porção e divido esse valor por 10. E aí eu consigo aplicar minha insulina. E como que essa mudança de aplicar a quantidade certa, entre aspas, né, de carboidrato pela quantidade de carboidrato vai fazer minha glicose baixar? Gente, baixa de verdade. Baixa de verdade. Por quê? A gente não vai ter mais aquele pico de glicose no sangue, que acontece justamente quando a gente não sabe a quantidade de carboidrato que a gente está ingerindo. Se você sabe quanto de carboidrato tem naquela refeição ali, você aplicou previamente uns 10, 15, 20 minutinhos antes, quando você tem uma insulina rápida, né? Rápida ou ultra rápida. Você aplica aquilo ali com antecedência e você vai ver, gente, a magia acontecer. Sua glicose depois de 1 hora não vai ser mais aquele pico que dava. Antigamente, sei lá, para você dava 190, 210 o pico da glicose? 1 hora depois agora não vai chegar nesse nível porque você já aplicou previamente a quantidade exata de insulina que precisa para poder deixar ela tranquila, deixar ela no nível de uma pessoa normal. E aí provavelmente seu pico de glicose vai ser uns 140, 150, que é o normal de uma pessoa não diabética. E aí, depois de 2 horas, você vai ver que sua glicose vai voltar para baixo de 120, 110, enfim. O valor aí pode variar bastante, mas geralmente não vai ser mais aquele valor acima de 150, por exemplo. Vai ser sempre abaixo de 120. Por quê? Você conseguiu aplicar a quantidade de insulina mais ou menos exata ali para sua refeição. E isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Justamente porque quando você consegue fazer isso, a sua glicose não fica muito tempo alta. E por que a gente tem uma glicose, às vezes assim, 400 e pouco? Quando você faz aquele exame de glicada, que são a média dos 3 meses, sua glicose sempre vai dar alto. Vai dar 6, 7, 6 tá bom ainda, né? 7 e pouco, 8 e pouco, 9, tem gente até 14, gente, loucura, loucura, loucura. Isso porque a média da pessoa tá muito alta, porque a maior parte do tempo, dos dias dela, ela mantém a glicose dela num nível muito alto, e isso não é bom pra nossa saúde. Então, se você aprende a fazer contagem de carboidrato, a sua média com certeza vai cair. E quando ela cai, a sua glicose abaixa. Porque, gente, é lógico, né? Quanto mais alta a sua glicose está todos os dias, é mais difícil dela baixar naturalmente. Mas se você consegue manter um estilo de vida tranquilo, assim, ameno, a sua glicose vai começar a baixar, até ficar no nível normal de uma pessoa sem diabetes. Gente, foi esse o método que eu utilizei para conseguir abaixar minha glicose, que sempre foi muito alta. Eu usava só remédio, metformina e o Glifage, e eu não tinha a menor ideia do que era contagem de carboidrato. De repente eu poderia comer alguma coisa, mas aí eu botaria uma proteína, uma saladinha, alguma coisa para amenizar esse impacto da glicemia, e aí não subir tanto a glicose, sabe? E graças a Deus, hoje em dia, eu já entendo sobre essa contagem de carboidrato, sei o quanto isso me beneficia, e na gravidez foi excepcional saber isso, mas também foi excepcional eu ter a ajuda da minha médica, que é uma endócrina maravilhosa. Na gravidez, a minha razão insulina-carboidrato aumentou, tipo assim, 3 vezes mais. Então eu precisei muito saber sobre contagem de carboidrato para entender que o que dividia por 10, agora dividia por 8, depois por 6. Gente, loucura. Então, tipo assim, muito mais insulina eu tive que usar. E eu percebi essa mudança toda no meu corpo acontecendo porque eu sabia sobre a contagem de carboidrato e que o número que fazia efeito antes não faz mais efeito agora. E a gente precisa saber isso pra gente ter um controle do nosso tratamento. É isso, gente. A minha glicose sempre foi alta, desde o diagnóstico, assim, ela ficava bem alta. Minha glicada já ficou em 10, eu acho, 11, uma coisa assim, uma coisa absurda, gente, erradíssimo. E na gravidez eu consegui manter ela em 5,1, mesmo tendo que usar muito mais insulina do que eu usava antes. Tudo isso graças ao poder maravilhoso da contagem de carboidrato, que eu acho que eu consegui passar pra vocês um pouquinho como funciona isso, assim, pra vocês aprenderem. Leiam sobre isso, pesquisem sobre isso. Antes de comer alguma coisa, antes de comer um pãozinho de sal, pesa o seu pãozinho de sal, vê quanto que tem de carboidrato, mais ou menos, ali. Você pesquisa no Google quanto de carboidrato tem pra 100 gramas de pão. Aí você faz aquela regrinha de 3, vai descobrir que tem 20 gramas de carboidrato, você vai aplicar 2 unidades de insulina, entende? E é isso, gente. Acho que eu consegui passar pra vocês um pouquinho dessas informações. E eu tenho um pedido a fazer pra vocês, gente. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês já fazem a contagem de carboidrato ou não. Se você não faz, me explica o porquê você não faz, que eu quero te ajudar com isso. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Já se inscreve no canal, deixa o joinha e não esqueçam, deixe um comentário aqui embaixo sobre a contagem de carboidrato, tá bom? Me sigam também nas minhas outras redes sociais, aqui embaixo no @AneliJu. É isso, um beijo!